Olá, magnífico dia. Estamos ao vivo nessa sexta-feira maravilhosa. Mais um dia, mais um encerramento de semana. E que semana! Graças a Deus. Semana de vitória, semana de bênção, semana de choro, semana de clamor. Aproveitando a oportunidade, temos que agradecer que durante essa semana nós fizemos aqui um clamor para que Deus abrandasse a passagem daquele furacão lá nos Estados Unidos, né? Que as perdas fossem mínimas. E graças a Deus, a oração do justo, ela nunca volta vazia. E assim como Jesus acalmou aquelas águas lá na aflição de seus apóstolos, ele também ouviu o nosso clamor, o clamor do mundo inteiro, né? Porque para a honra e glória do Senhor nós somos milhares. E por boa parte desse mundo de Deus tinha sempre uma família clamando, um irmãozinho pedindo a Deus. E graças a Deus o furacão ele se desviou, ele diminuiu, ele se acalmou, ele iniciou no nível 5 e foi diminuindo e até ontem à noite ele se desviou já na categoria nível 1 e se encaminhou para o oceano, graças a Deus. Tiveram-se perdas de casa, carros, o que já era esperado, né? Em alguns lugares tiveram enchentes. Não sei ainda o número de baixas, porque a mídia não falou muito, pelo menos não as que eu acompanhei. Mas de tudo foi mínimo, não foi do jeito que podia. Magnífica Renata, maravilhosa, Papai do Céu abençoe. Tô falando aqui que Papai do Céu ouviu as nossas orações, nosso clamor do povo de Deus, e acalmou e afastou o furacão lá daquela área dos Estados Unidos que a gente vinha clamando a semana inteira. Tivemos algumas baixas, tivemos prejuízos, como já era previsto, mas para honra e glória do Senhor não foi aquele apocalipse que a mídia estava noticiando, né? Ele começou com categoria 5 e Papai do Céu foi acalmando e ele se dirigiu para o oceano, lá para o oceano já em categoria 1, nível 1, para honra e glória do Senhor. Então, como a gente sempre enfatiza aqui, que a oração do justo não volta vazia. Imagina boa parte dos membros do corpo de Cristo orando, intercedendo e pedindo a Deus por aquelas almas de lá. É maravilhoso, graças a Deus. Mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor, repleta de alegria, repleta de amor, repleta da força do Senhor. Eu ainda continuo com a garganta aqui meia ruim, ainda bem que hoje é sexta-feira, tem um sábado e um domingo para dar uma descansada, falar menos, né, se eu conseguir. E segunda-feira estarei bem melhor. Hoje é dia também de fazer aquele balanço, né, de segunda a sexta, como é que foi o aprendizado, como é que foi a produtividade, o que aprendemos, o que identificamos que precisamos melhorar e assim prosseguir, sempre prosperando nos caminhos do Pai. Vamos continuar a nossa leitura no livro de Isaías. Hoje vai falar um pouco do servo do Senhor, né? E também da restauração que ele vai trazer, não só para Israel, mas também para todas as outras nações. Iremos fazer a leitura na íntegra e depois tirar as lições e os princípios desse capítulo para nos abastecermos ainda mais da compreensão da palavra do Pai e do que ele tem para nós no dia de hoje. Então vamos lá. Isaías, capítulo 49. Escutem-me, ilhas, ouçam, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. Ele fez minha boca uma espada afiada e escondeu-me na sombra da sua mão. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é o meu servo, Israel, em quem revelarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me fadigado sem propósito algum. Gastei a minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é por direito está na mão do Senhor. A minha recompensa está com o meu Deus. Agora, porém, diz o Senhor:
aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele. Pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa diminuta ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, aos servos de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se curvarão, por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável, responderei a você, e no dia da salvação, eu o ajudarei e o guardarei, e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir as propriedades abandonadas. Para dizer aos cativos, saiam, e aqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se alimentarão junto aos caminhos, e em toda colina árida acharão pastagem. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá a fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, outros do oeste, e ainda outros de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em gritos de alegria, ó montes. Pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Os seus muros serão sempre diante de mim. Os seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Magnífico dia, minha amada Rose. Papai do céu a abençoe. Seja muito bem-vinda. Estamos no versículo 18 de Isaías 49. Ergam os olhos e olhem ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Tão certo como eu vivo, declara o Senhor, você se vestirá deles, todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e de a sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Desculpem. Os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para vivermos nele. Então você dirá ao seu coração: quem gerou-me esses filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes de onde vieram? Assim diz o soberano Senhor: veja, eu acenei para os gentios, erguerei a minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus tutores, e suas rainhas
serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Desculpe. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor: sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e o despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Farei os seus opressores comerem a própria carne. Ficarão bêbados com o próprio sangue, como com vinho. Então, todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Amém. E a gente aprende aqui claramente da exaltação que Deus faz à terra de Israel, né? Enviando um servo. E ele nos diz aqui que desde do ventre da mãe já foi preparado para a sua missão, para o seu propósito, mesmo quando ele se sentiu esquecido, abandonado. Deus deixou claro que nunca se esquece dos seus. Às vezes a gente ora ao Senhor, a gente pede alguma coisa e pela resposta não vira imediatamente, né? Como nós temos esse mau hábito de sermos pessoas imediatistas. A gente quer tudo para o ontem, a gente não compreende, às vezes, na maioria das vezes, que tudo é no tempo do Senhor. Cada um de nós temos um propósito, embora alguns ainda não descobriram qual é o seu, irão descobrir no decorrer de sua jornada, certamente. Mas tudo acontece na hora do Senhor, né? E às vezes, por muitos, eu escuto isso muito. Mas a gente já escuta isso há muito tempo. Jesus está voltando e nunca volta, e nunca chega, as coisas acontecem, as negatividades estão aí. A gente precisa aprender a acalmar o coração e entender que, de fato, tudo no tempo dele. Para nós, vão se passar 1000 anos e para Deus vai ser um dia só. E vice-versa, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E o que nós temos que fazer é a nossa restauração diária, é a busca da transformação, sempre buscando o nosso melhor para Ele, sempre buscando o reino dEle e a justiça dEle, que é boa, perfeita e agradável na vida de cada filho dEle. Cada filho amado tem o seu propósito, tem a sua missão, que é estar sempre fazendo bem, sem olhar a quem, sempre levando a sua palavra com a essência, né? Do jeito que Papai do Céu coloca no nosso coração. Eu sempre vou incentivar vocês a isso, a se autodescobrirem, a descobrirem mais de Deus e estar sempre conectado com Ele. Coisas acontecem na vida da gente e a gente precisa pedir disciplina e discernimento ao Pai para termos a clareza de como agir. Quanto mais conhecimento você adquire, seja na área da vida que te interessa, profissional, pessoal, espiritual, emocional, quanto mais conhecimento você adquire, mais decisões assertivas que te fazem crescer, prosperar rumo àquilo que Deus coloca no teu coração, você tem. O discernimento, o conhecimento propriamente dito é uma coisa que, além de imensurável, não há nada que pague, né? A sabedoria que Deus nos proporciona a cada dia. E o resultado disso, dependendo de onde você direciona a sua sabedoria, o crescimento é certo, você se torna uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa assertiva em tudo que se decide e propõe a fazer. Você deixa de ter uma vida inerte, né? E passa a ter objetivos. Você compreende que não é deixando a vida te levar ou acreditando em coisas que você sabe que não agradar o coração do Senhor, isso já vai se afastando de você. Você já vai se posicionando como filha amada. Você sabe aonde te cabe, aonde você deve entrar, mesas que você deve se retirar, porque ali não tem crescimento, não tem conhecimento para você. Você sabe que aonde você chega, você é a luz, você sabe se comportar. E tem sempre uma palavra do Senhor para aqueles que precisam, aqueles que Deus coloca na sua frente para você servir. Como a palavra nos ensina, maior é aquele que serve. E tudo que a gente tem que fazer é a nossa jornada com humildade,
reconhecendo que tudo que a gente faz, tudo que a gente conhece, tudo que a gente acessa é da permissão do Pai, é pelo favor dele. Podemos ser fortes como leoas da tribo de Judá, porque Deus nos capacita e nos proporciona isso, nos patrocina a acessar o melhor dele. Tudo é dele, para ele e por ele. Ontem a gente teve uma reunião aqui em casa, reunião da família Papapá, por conta da transição da Paloma. A Paloma há 2 semanas vem prosperando lindamente, mas ontem resolveu inovar em seu mau comportamento. E isso me atinge, né, de várias formas, por ser desperta. É como eu sempre falo para vocês aqui. Árvore frondosa sempre vai levar pedradas. O que a gente não pode é deixar essas pedradas nos afligirem, nos desviarem do nosso alvo, né? Então, tipo assim, quer me desviar do que eu faço, quer me parar, quer me frear, não consegue. Não consegue porque, como diz a palavra, eu sou sagaz. E a cada dia me abastecendo na palavra, eu me torno mais forte ainda, mais forte que ontem. Então, ela cometeu as traquinagens dela lá na escola e eu fui chamada mais uma vez, né? E dessa vez ela inovou, né? Ela chamou o coleguinha de cachorro. O coleguinha foi fazer uma boa ação para ela, na garrafinha de suco caiu, ela pediu para ele pegar e quando ele colocou na mesinha dela, ela, obrigada, cachorro. Eu perguntei para ela de onde ela tinha tirado isso, porque aqui em casa a gente não se trata assim, pelo contrário, temos apelidos e apelidos carinhosos, né? Sempre voltados para o amor. E não sei de onde veio esse exemplo, porque internet ela não acessa muito mais, porque está de castigo pelos outros comportamentos, então o uso do celular está restrito. Televisão, assiste de manhã coisas da palavra do Senhor e à tarde eu vejo que não tem nada de agressão de palavras nem nada. Mas enfim, né? Aí as professoras ficam, né, naquela posição, não, nós temos que avisar, que não sei o que, não, perfeito. Contem comigo sempre, eu peço, mas me chamem quantas vezes forem necessárias. Afinal de contas, se eu não sei o que se passa com ela na escola, como eu vou ajudar vocês? Né? E é do meu interesse que a minha filha tenha uma boa índole. Ela não tem esse exemplo em casa, tanto eu quanto o pai somos pessoas positivas, tementes a Cristo, que estamos sempre buscando o melhor. Então a gente veio, eu no caso que fui lá, né, vim para casa com o coração contrido daquele jeitinho, clamando por sabedoria, porque a ira veio e eu chorei um monte e ela também se arrependeu. Aí eu falei para ela, você tá vendo? Se você fosse uma criança que os pais não dessem atenção, se você fosse uma criança largada, que, sabe, que apanhasse diariamente, que não tivesse acesso a nada, nenhum agrado, nenhum brinquedo, enfim, como boa parte que a gente vê, né, que são crianças que são praticamente largadas ao Deus dará, os pais têm outras prioridades na cabeça. Enfim, se fosse uma criança dessa, eu até diria, não faz sentido ser uma criança rebelde, porque essa criança não tem carinho, não tem assistência, não tem amor, não tem disciplina. Então é compreensível. Mas você, eu falando com ela, você é completamente diferente, a sua doutrina é diferente. A disciplina que você recebe diariamente é diferente dos seus coleguinhas. Nunca te faltou nada. Mas a partir de agora vai faltar. Vai faltar porque você não valoriza. Sabe, quando você muito faz, né? Quando você muito agrada, o outro não valoriza. E a gente traz isso agora para o raciocínio no mundo adulto. Quando você é prestativo demais, quando você está sempre à disposição, porque você tem esse sentimento de fazer o bem sem olhar a quem, independente de quantas vezes aquele próximo precisa de você, na concepção de algumas pessoas, você é, com perdão da palavra, otário, né? Porque, tipo assim, o otário da vez, pode ser a hora que for, eu vou ligar para a Patrícia porque eu sei que ela vai me ajudar. Então, o que acontece? A gente clama, né, pede sabedoria. Eu principalmente faço isso direto, não só com as pessoas, mas principalmente com a minha filha, porque é do meu interesse fazer o meu melhor.
para a família que Deus me permitiu construir e mostrar para ela, sabe, que para merecer recompensa a gente tem que fazer por onde. Então ela vai ser a primeira criança que eu conheço que no Dia das Crianças não vai receber presente. Ela já tinha escolhido, já estava praticamente comprado o agrado dela, mas pela falta de comportamento ela não vai receber a sua prenda até que mude o comportamento. E eu acho que eu contei para vocês, né? Nós oramos em casa antes de sair. Tá rindo, né, Rosa? Tá rindo, né? Tá bom. Nós oramos em casa, né? E quando chega na escola, eles oram também o Pai Nosso, né? Eu acho fantástico. E ela se recusou de orar ontem. Olha só, gente, tá mais de 3 anos na mesma escola, só muda as professoras, né? De ano a ano. E ontem, último dia de aula da semana, a rainha de Sabá se recusou a orar porque já tinha orado em casa. Oi? Falei, essa é nova também, né? Como assim? Mãe, a gente já não ora em casa. Eu falei, meu amor, e é contábil? Ó, a mamãe ora quando acorda, ora com as meninas lá do estudo, ora quando vai pra mentoria, ora com você antes de sair de casa, ora para agradecer a alimentação, ora quando chega uma graça, ora quando se levanta alguma coisa que não é do agrado do coração da mãe, coração trancou, tá a mamãe orando. Vem cá, tem numeração? Não, tem conexão. Quanto mais você se conecta ao Senhor, mais próxima dele você está e mais próximo ele está de você. Então você tem que agradecer, porque na sua sala de aula estão conectados com o Papai do Céu. Imagina Jesus aí nessa sala de aula aí, quando você chamou seu coleguinha de cachorro. Olha, procura ver, fecha o olhinho e olha para a face de Jesus. Ele está feliz com isso? Ontem foi o dia da reunião, né? Enfim, a voz está meio embargada por conta disso também. Mas enfim, sabe, é um trabalho que não vai parar. E o meu esposo, ele é muito sábio também. Ele falou assim, olha, não se deixe abater. Nós somos treinadores, mas temos que ter a consciência de que estamos fazendo o nosso melhor e que um dia ela vai embora. A gente não cria para nós. Temos que fazer o nosso melhor, sim. Foi o Papai do Céu que nos deu ela, é nossa obrigação. Mas tem que respeitar também o tempo dela. Porque afinal de contas é ela que vai sofrer com as consequências das escolhas dela. Aí eu fiquei meditando, eu falei assim, de certa forma, né, ele tá correto, a gente não cria filho para nós, mas é nossa obrigação doutrinar. É o que eu falo para ela, enquanto estiver no meu poder, sobre o meu governo, são as minhas ordens, vai estudar a palavra, vai conhecer Jesus, vai falar de Jesus, porque é isso que nos mantém no caminho dele. Agora, depois que fizer maioridade, que olhar para mim e falar assim, mãezinha, agora é comigo. Vai com Deus, minha filha. Papai do Céu te abençoe. Foi assim comigo, de certa forma, né? Do jeitinho que a minha mãe me criou, com tudo que eu tinha que passar. E será assim com ela também. O meu melhor sempre farei, primeiramente para Deus, né? E ela que aprenda, busque aprender. Como eu sempre falo para ela, olha, eu não vou ficar aqui para sempre. Um dia Papai do Céu vai me chamar e eu vou correndo, porque eu quero morar com ele. Como todos nós. Então você procura aprender o máximo com a sua mãe e com o seu pai. Porque quando a gente não estiver aqui, é aí que vai começar a tua jornada. E é bom você saber, né? Não só saber, mais um drive aí que vira e mexe eu falo, aqui em casa eu repito demais. Ciência é saber. Sabedoria é fazer. Não adianta você saber N conhecimentos se você não aplica ele na sua vida, se você não pratica, né? Porque o conhecimento, de fato, só vira aprendizado depois de muito praticar. Então, só saber não adianta. Porque o que ela mais fala pra mim, ai mãe, eu sei, sério que você sabe? E não praticou por quê? Enfim, aí essa foi a nova de ontem, né? E vai ser penalizada assim porque, eu vou falar, eu não tenho pena. Tudo na vida são ações e decisões, né? E tudo na nossa vida, nós é que decidimos fazer. Então, a gente tem que estar preparado para receber os frutos daquilo que a gente plantou. Não escolheu chamar o coleguinha lá de cachorro?
não escolheu se recusar a orar, entre outras coisas, entre outras traquinagens que não são legais, vamos escolher o fruto das ações. Se arrependa, aprenda e não pratique novamente. É o que a palavra ensina, né? Tanto para nós, adultos, como também passo para ela. A gente vai errar? Vai. E muito. Só que não faça do erro hábito. Nunca erre nas mesmas coisas. A gente aprendeu isso lá no livro de Davi. Davi errou para chuchu. De N formas. Nunca no mesmo erro. Então a gente traz para nós. Os erros, os fracassos, eles não têm que ser mal vistos. Ao contrário, a gente aprende como não fazer novamente. Ah, se eu for por ali, eu vou me lascar porque eu já fui e não deu certo. Então, o sucesso nada mais é do que a soma dos fracassos, né? E os erros nos ajudam a enxergar e a compreender como não repetir. As pessoas falam assim, a gente aprende errando. Eu não acho que é aprender errando, porque quando você fala isso, você vai ficar sempre errando no mesmo erro, né? Um loop infinito. Não. Os erros ajudam? Ajudam a não repeti-los. É aprendizado, assim como tudo na nossa vida, né? Toda a vida, o tempo inteiro, ela está nos dando feedback. E o que eu aprendi com o acontecido de ontem? Preciso prestar mais atenção. Não dá para ser boazinha a vida toda, como eu falei antes, né? Quando você é boazinha demais, na mentalidade do outro, você é usável, né? Traduzindo em miúdos, você é um otário. É sempre aquela pessoa da lista do telefone que está ali disponível para corrigir a sujeirinha do outro, né? E Papai do Céu precisa tratar, e a gente não tem que se meter. Tem que aprender, pedir discernimento, pedir sabedoria para agir da melhor forma. E eu tô sempre pedindo isso. Tá sendo um desafio? Tá. Tá sim. Tá sendo um desafio dia após dia. É tipo assim, uma semana a gente relaxa, glória a Deus, tudo ótimo. Na outra tem uma surpresa. Ainda bem que o ano tá acabando e eu já tô me preparando porque é só o começo, né? Esse ano passado era uma professorinha só, esse ano tá com 2, ano que vem serão 8 ou 9, ou seja, Papai do Céu me abençoe aqui, me direcione. É assim, né? Tem um ditado que fala que ser mãe é aparecer no paraíso, e é bem isso. Bem isso que define a vida da mamãe. Mas, vamos que vamos. Lições e princípios de Isaías 49. Eu vou tentar me adiantar porque ontem, né, a hora se avançou e eu quase não passei a mensagem completa. Mas vamos lá. Deus fala sobre seu servo, chamado desde o ventre materno, e foi preparado para uma missão especial. Esse servo é identificado como instrumento de Deus para restaurar Israel e trazer luz às nações. Apesar de sentir que seu trabalho é em vão, o servo confia que Deus é quem julga e recompensa. Deus tem um propósito para cada pessoa desde o início de sua vida. E nosso chamado é parte do seu plano soberano. Mesmo quando o resultado parece infrutífero, devemos confiar que Deus valoriza a nossa obediência. Devemos confiar no chamado de Deus em nossas vidas e permanecer fiéis, mesmo diante de aparente fracasso, sabendo que o nosso verdadeiro valor e recompensa vem de Deus. O servo é chamado não apenas para restaurar Israel, mas também para ser a luz para as nações, trazendo a salvação de Deus até os confins da terra. Deus não limita a missão do seu servo ao povo de Israel, mas expande para incluir todos os povos. A missão de Deus é global e inclui a salvação de todas as nações. Seu plano é muito maior do que pensamos inicialmente. Precisamos ter uma visão global da obra de Deus e entender que nosso chamado como seguidores de Cristo é ser luz e levar a salvação a todas as pessoas. Apesar da rejeição e desprezo que o servo enfrentará, Deus promete exaltá-lo e fazer com que ele seja honrado.
Deus também promete que no tempo aceitável ele ouvirá e ajudará o servo, fazendo uma aliança com o povo para restaurá-lo e guiá-lo. Mesmo diante da rejeição e desprezo, Deus é fiel e cumprirá suas promessas. Ele exalta aqueles que são fiéis à sua missão. A fidelidade a Deus pode nos levar a momentos de rejeição e sofrimento, mas devemos confiar que Deus nos honrará no tempo certo. A gente sempre fala, né? Tudo é do tempo do Senhor, e independente de já termos escutado isso antes, o tempo continua sendo dele. E o que para nós é um dia, para Deus é 1000 anos, e o que para nós é 1000 anos, para Deus é um dia. Pode não fazer sentido agora, mas um dia tudo se encaixa e a resposta sempre fica clara, que tudo é de acordo com a vontade do Senhor. Deus promete restaurar aqueles que estão cativos e oprimidos. Ele guiará o seu povo com cuidado, garantindo que não passe fome ou sede, e encontrarão descanso e proteção. O Senhor terá compaixão de seu povo e os conduzirá de volta à terra prometida. Deus é o libertador dos oprimidos e garante suprimento e descanso aos que confiam nele. Sua compaixão e cuidado são evidentes em suas promessas de restauração. Devemos confiar na provisão e cuidado de Deus, sabendo que Ele liberta e restaura seu povo com compaixão e proteção. Israel expressa dúvida, sentindo-se abandonado e esquecido por Deus. Em resposta, Deus assegura seu povo de que nunca os esqueceu, dizendo que eles estão gravados nas palmas de suas mãos. Assim, ele reafirma seu cuidado constante e inesquecível por Israel. Mesmo quando nos sentimos esquecidos por Deus, ele nunca nos abandona e está em constante cuidado de nós. Devemos confiar na fidelidade de Deus, especialmente em momentos de dúvida. Ele nunca nos esquece e o nosso futuro está seguro em suas mãos. Eu sempre falo para vocês não abrirem espaço para dúvida, né? Porque quem tem dúvida não tem clareza, e quem não tem clareza não enxerga a verdade. Então, não permitam. Toda vez que surgir uma dúvida, conecte-se imediatamente com o Pai e peça um direcionamento como sanar essas dúvidas, porque com certeza Ele aconselhará. Não pode deixar a dúvida crescer dentro de você. Deus promete que Israel verá uma grande multiplicação de sua descendência, a ponto de não haver espaço suficiente para todos. Aqueles que foram destruídos e levados para longe voltarão e tomarão o lugar dos opressores. Isso é uma promessa de restauração e prosperidade para o povo de Deus. Deus trará multiplicação e crescimento ao seu povo, mesmo após período de devastação. Ele restaura o que foi perdido. Devemos ter esperança na restauração e nas promessas de multiplicação de Deus, sabendo que Ele pode transformar cenários de perda em abundância. Deus promete que as nações ajudarão a restaurar Israel como reis e rainhas, servindo e protegendo o seu povo. Ele também promete que os opressores serão derrotados e que os inimigos de Israel serão destruídos. Deus deixará claro que Ele é o Redentor e o protetor do seu povo. Deus usa até mesmo as nações para cumprir seus propósitos e proteger seu povo. Ele é o Redentor e vingador de seus filhos. Devemos confiar na justiça de Deus, sabendo que Ele cuidará de seus inimigos e protegerá seu povo, muitas vezes usando meios inesperados para cumprir suas promessas. Resumindo, Isaías 49 revela o chamado do servo do Senhor que é escolhido para restaurar Israel e ser uma luz para todas as nações. Apesar de momentos de rejeição e dúvida, o servo confia na fidelidade de Deus, que promete exaltar e guiar seu povo. O capítulo destaca a compaixão de Deus
a certeza da restauração e sua fidelidade, mesmo quando seu povo se sente esquecido. A missão universal de Deus é apresentada, mostrando que ele não apenas restaura Israel, mas também traz salvação para as nações. Os princípios de obediência, confiança na provisão divina e a missão global de Deus são centrais nesse capítulo. A exemplo disso, eu iniciei a live falando isso, né, que a gente tomou notícia, ciência daquele furacão Milton lá nos Estados Unidos, e a semana toda eu particularmente fiquei angustiada, sempre confiando na promessa do Senhor, né, e sempre me conectando com pessoas e sempre pedindo oração, porque a oração do crente, ele não volta em vão, né? É o nosso coração que a gente está expondo para o Senhor. E embora as notícias que tenham chegado aqui de início foram catastróficas, porque do jeito que a mídia falou, parecia que seria o apocalipse na Terra, né? E aí incentivam-se as orações. Mas quando você enxerga, que é igual eu falei ontem, a gente não deve se basear pelo que os nossos olhos humanos vê, e sim pelo que a gente não vê, como a fé. Então isso nos incentivou a confiar mais na providência de Deus e esquecer um pouco o que a boca do homem está falando. E graças a Deus, todos os membros do corpo de Cristo, de todos os cantos, de todos os confins da terra, se uniram em oração e graças a Deus o furacão foi diminuindo, começou pela categoria 5, nível 5, né? E terminou nível 1 e já a caminho do oceano. Tiveram algumas baixas que a mídia não informou e prejuízos materiais que com certeza isso aí será reconstruído. Mas o que mais clamamos, né, foi para que almas não se perdessem, para que pessoas não sofressem fisicamente, não perdessem suas vidas. E isso foi feito para a honra e glória do Senhor. Tiveram algumas baixas, não falaram números, mas não foi do jeito que os especialistas, né, nos alarmaram, mas serviu para a gente se unir em fé, em clamor e sentir que, como na tribulação lá dos apóstolos, na travessia daquele rio lá atrás, Jesus acalmou as águas, Deus ouviu o nosso clamor e acalmou também, afastando aquele furacão do caminho daquelas pessoas lá, graças a Deus. Isso nos incentiva a continuar sempre confiando nas promessas do Senhor, mesmo quando a gente não vê, né? Porque não é o que a gente vê, é o que a gente confia, é o que a gente crê. E como crentes que somos em Deus, em seu sacrifício, nas promessas que Ele tem, é nisso que a nossa vida é baseada. O mundo, ele está aí, repleto de banquetes ilusórios. As pessoas acabam se encantando, acabam se desviando por muito enaltecer problema. Eu preciso trabalhar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando na realidade, antes de qualquer coisa, que você precisa estar conectado com o Senhor. Não importa a situação que você vive, você pode viver em fartura. Se você não for humilde e não agradecer a Deus, toda a sua fartura não vale nada. Você pode estar eu não vou falar pobreza, porque pobreza vem da raiz improdutividade, né? E quem trabalha não é improdutivo. Só que tem que conectar, tem que direcionar essa produtividade para onde de fato te faz crescer. Porque se você não tem uma mentalidade voltada para o crescimento, você está só gastando a sua energia. A verdade é essa. Ontem eu também estava conversando aí, falando de mentalidade, com uma menina que... Eu até lembrei da Renata ontem, do raciocínio que ela deixou pra gente aqui sobre política, né? E ela falando, mas Paty, é tanto isso, é tanto aquilo. A política é um nojo, a política é suja. Eu falei, não, meu amor, a política não é suja. Suja quem a gente coloca lá. Mas a vida toda foi assim. Eu lembro da minha mãe reclamando. Eu falei, meu amor. Nos fizeram acreditar nessa trave aí para que eles ficassem livres para fazer o que eles quisessem. Todas as iniquidades, todas as impiedades. Perdão. De fato, é uma questão de mentalidade, né? E ajudou muito a postura que o Pablo teve naquelas eleições de São Paulo a mostrar para quem não tinha essa visão clara, né?
A postura dele, ele foi completamente correta. Foi jogar no ventilador, foi mostrar o que estava escondido pelos bastidores. A gente sai de casa pensando que vai exercer um direito de escolha, mas na realidade já está escolhido. São cartas marcadas desde o início. Eu só não sei porque eles vivem enganando tanto a gente, né? Fazendo a gente acreditar que o nosso voto é importante, que a nossa escolha vai mudar. Vai mudar o quê se eles já estão decididos? O que a gente tem que fazer é de fato pressão. E antes de escolher um servo, porque eles são nossos funcionários, eles não trabalham de graça, em muitos dos casos não trabalham por amor. Então o que a gente tem que fazer como povo é buscar conhecimento. Quem é essa pessoa? De onde veio? O que já fez? Serve para botar naquele cargo? Vai me servir? Vai servir a nação, a minha população, a minha cidade, meu bairro? É do nosso interesse, sabe? E quanto mais as pessoas se afastam desse conhecimento, desse direcionamento, mais dão liberdade para os negativos agirem aí do jeito que a gente está vendo. Enfim, é questão de abertura de mente mesmo. É questão de ter a necessidade de compreender que é a nossa união, nos unindo como o Papai do Céu nos ensina, que a gente vai transformar a nossa terra. Sabe, é parar de ficar criando expectativas, botando o nosso desejo na mão do outro, quando a gente tem que se unir no outro, sair da zona de conforto e buscar fazer a diferença. Lembra, eu falo muito para vocês aqui, não espera do outro o que você não oferece. Então, se você acredita que a política é podre, tu tá fazendo o que para ela melhorar? Correto? Gente, o abrir de mentes, ele é fantástico, tá? Eu alguns anos atrás, estava até refletindo sobre isso com meu esposo, ele lembrando de ótimas memórias que a gente viveu antes da Paloma chegar. E eu meio que fiz uma retrospectiva, né? Fui lá atrás consultar, como eu sempre falo para vocês. O passado, ele só serve para consulta, ele é uma biblioteca. A gente vai lá, consulta e volta para a realidade, porque é aqui, é no hoje, que a gente tem o poder dado pelo Senhor, de fazermos o nosso melhor, né? De crescermos. E foi o que eu fiz ontem. Quando meu esposo começou a ter as memórias lá do nosso barraquinho, né? Que hoje a casa é grande, mas com muito carinho, muito amor, a gente chama a nossa outra casa antiga de barraquinho, porque era muito pequenininha, não tinha sala, não tinha laje, mas a gente era tão feliz. Ainda somos, só que agora com mais prioridade, mais responsabilidade e mais despertos também. Né? A jornada, ela traz isso. Magnífico dia, amado irmão, seja muito bem-vindo. Papai do Céu abençoe grandemente. Então, a gente olhando para o nosso passado ontem, lembrando, né, dos momentos que a gente viveu lá e de todas as aquisições que Papai do Céu nos permitiu fazer até o dia de hoje. E ficou claro, né, que com grandes passos, com crescimento, vem grande responsabilidade. E eu olhei, eu consegui ver aquela Patrícia de, vamos colocar, 8 anos atrás, sonhadora, sabe? Nem aí para as responsabilidades da vida. Quer dizer, era responsável, eu trabalhava, pagava minhas contas, mas não tinha aquele compromisso de fazer mais, sabe? Era muito limitado, eu só pensava em mim e na minha família, sabe? Depois que você desperta, não, você assume uma postura. Não é só eu e minha família. Não é só Deus, eu e minha família. É eu, Deus, minha família e o próximo que Deus coloca à minha frente diariamente. E esse próximo chama outro próximo, que chama outro próximo. E daqui a pouco a gente se torna uma comunidade. Então, você cresce emocionalmente, espiritualmente. Você compreende coisas que, meu Deus, como é que eu ia sonhar um dia eu entender um pouco de política? Não entendo muito sobre muitas coisas, mas entendo um pouco sobre várias coisas. E o conhecimento está aí, porque Deus fala, a palavra fala, que a sabedoria está à nossa disposição. Nós só temos que ter um interesse de acessá-la. Está tudo pronto, sabe? Papai do Céu não vai criar nada novo especial para você. Ele vai te capacitar para acessar o melhor que ele já tem. Então, quando você tem essa concepção, essa determinação de não ser mais do mesmo, né? Você entende que não é copiando o outro, não é compartilhando o sentimento do outro, é você se encontrando em Deus,
se encontrando em Deus e transbordando a tua essência, sabe? A pureza que o Papai do Céu coloca diariamente dentro da gente. Eu vi um testemunho de um pastor, ele não é daqui não. Pelo idioma, ele era da África. Se não for da África, pode ser da Nigéria, né? Que eles aprendem a falar português, mas fica um sotaque diferenciado, né? E ele estava falando sobre ser pastor, né? Muitos associam esse negócio de ser pastor como ser líder. E na verdade está errado, porque o pastor é tanto ovelha como nós. Nosso pastor é Jesus Cristo. E quando a palavra pastor ela é estudada, a palavra pastor vem de pasto. Ou seja, o pastor está ali para rebanhar, para reunir, para cuidar do aprisco que é do Senhor. Sabe? Eu acho que eu tenho esse vídeo salvo, eu vou deixar lá no nosso grupo de WhatsApp hoje, para vocês assistirem. Foi maravilhosa a reflexão. Para mim, é como eu já tinha dito para vocês antes da experiência da dona Juraci. Amada Juraci, papai te abençoe. Deve estar dormindo essa hora. Mas ela lá na congregação que ela frequenta há mais de 40 anos, ela tem uma certa intimidade de brincar com o pastor lá. E o pastor virou para ela lá e falou assim, olha, você me respeita porque eu sou o seu pastor. Aí ela olhou para ele, o senhor não me leva mal não, tá? Mas o senhor é tão ovelha quanto eu. O meu pastor é Jesus. Uau, isso, sabe, eu aprendi isso aí com ela. Foi ela que me trouxe essa visão, por mais conhecedora da palavra que nós somos. Tem certas verdades que o Papai do Céu coloca, usa seus amados para trazer. E isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Somando com o pastor que eu assisti ontem, que eu vou até compartilhar com vocês lá no grupo do WhatsApp daqui a pouco, fica claro. O Papai do Céu usa quem ele quer, independente de quem seja, sabe? Jesus usou um jumentinho para entrar lá em Belém, em Jerusalém, lá, para começar a cumprir o seu propósito. Não vai usar a gente, né? E esse negócio de cargo de líderes tem que tomar cuidado, porque isso sobe na cabeça e a gente está tendo o exemplo do Malafaia aí, né? Que a cada dia ele só se mostra fariseu. E eu peço tanto, tanto, tanto a Deus para abrir os olhos daquele homem, porque são milhares e milhares e milhares de pessoas que estão se decepcionando, pessoas que viviam, conviviam, seguiam, né, as ordens, sei lá, que eu nunca assisti uma pregação daquele homem, porque como eu expliquei aqui, eu acho que Deus não é surdo. Então, se Deus não é surdo, eu não preciso ficar gritando com o meu próximo. Mas, enfim, é um pensamento meu. Mas ele, há muitos anos, a gente ouviu falar, né, que é um servo do Senhor. E esse servo do Senhor parece que se desviou do caminho do Pai. E embora muitos outros irmãos, líderes, pastores, padres, pessoas normais, entraram, né, exortando, explicando, falando, irmão, chega, irmão, abre o olho, e orando por ele, intercedendo. Eu sou uma delas que oro muito por ele. Ele está irredutível, né? E como a nossa justiça não vem de homens, a gente entrega na mão do único que pode julgar, condenar, perdoar, restaurar, não só ao Malafaia, mas a qualquer um de nós. Eu sempre peço isso, que seja feita a vontade e a justiça do Pai nas nossas vidas. Mas é um exemplo, né? O sábio, ele não precisa errar para aprender. Ele olha os exemplos ao seu redor e tira as lições e os princípios, como a gente faz aqui no estudo bíblico diário, né? A nossa jornada que conta são as nossas ações, é o nosso coração que conta. Então, quando a gente vê um mau exemplo, a gente intercede, Senhor, toma conta e se desvia, não se deixa contaminar, né? E ora também por aquelas pessoas que estão decepcionadas, porque não esperavam uma postura de um líder, né? Porque ele se considera líder, líderes da instituição que ele serve lá, né? Mas, enfim, que seja feita a vontade e a justiça do Senhor na vida dele e na nossa também. Então, vamos orar agora, vamos agradecer, vamos entregar e agradecer por esse magnífico dia, essa magnífica sexta-feira, que para a honra e glória do Senhor já alcançamos a vitória, tantos livramentos que a gente nem sabe, mas Papai do Céu, Espírito Santo e seus anjos estão sempre tomando conta de nós.
e que toda a sabedoria desse capítulo de hoje fique guardadinha de forma agradável no nosso coração. Não sejamos soberbos, não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Pratiquemos a humildade. Humildade, generosidade, reciprocidade também são formas de amor. Sabe? O amor não é só você falar, eu amo a Cristo, eu sou incontaminável. O amor, ele gira em torno de todas as coisas. Só pelo fato de você manter o seu coração sempre contrito, sempre praticando a humildade, você já está amando, já está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Sempre se abasteça da palavra, sempre compartilhe, sempre busque falar do amor de Deus. Isso nos engrandece. Eu peguei um drive e eu compartilhei com vocês, acho que foi na semana passada, que independente de quem você encontre, né, no seu dia a dia, na sua jornada aí, sempre diga dentro de você que você ama aquela pessoa. Porque isso automaticamente já mostra para quem está te olhando que você tem uma gotinha de Deus ali dentro de você. O seu semblante muda, o seu olhar sorri. Gente, vocês sabem sorrir com os olhos? Eu estou sorrindo com os meus olhos agora. Então, dentro de mim, eu sempre digo a cada um que chega, eu saúdo com a paz e o amor de Cristo. Eu desejo, mas dentro de mim eu estou falando, eu te amo. Porque isso me fortalece, isso me faz sentir a presença do Senhor dentro de mim. E com certeza você que está me ouvindo também se sente amado, porque foi para isso que Deus nos chamou. Vamos orar, amados. Pai amada, te rendemos graça porque Tu és bom e sempre nos ouve. Paizinho, gratidão. Gratidão pelo Teu amor, gratidão pela vida, gratidão pela Tua presença nesse estudo maravilhoso. Obrigada, Pai, por esse alimento. A Tua palavra é o refrigério para a nossa alma. A conexão contigo, ela nos traz força, alegria. Obrigada, Pai, pelo Teu Espírito Santo Consolador, que a cada dia nos renova, nos transforma e nos capacita a sermos instrumentos amados, a sermos luz, Pai, levando a Tua palavra, a Tua clareza, de acordo com a sementinha que o Senhor coloca em nosso coração. Pai, gratidão por afastar aquele furacão daquelas pessoas, Pai. Restaura, dá força, consolo aquelas famílias, Pai, que o material, ele é conquistado, ele é acessado, porque o Senhor nos capacita e fortalece para isso. Glória a Deus pelas vidas, pelas almas que foram salvas na passagem daquele furacão. Obrigada, Senhor, por estar sempre nos mostrando o quão poderoso e soberano Tu és sobre todas as coisas, sobre todas as nações. Pai, carinhosamente e humildemente eu Te entrego o nosso país e o povo brasileiro, que para Tua honra e glória a cada dia estão despertando, Pai, estão se posicionando, estão aprendendo a pensar por suas próprias cabeças e a buscar o Teu auxílio, Pai, o Teu direcionamento, que é fundamental na vida de cada um de nós. Que a Tua sabedoria esteja ao nosso acesso, Pai, ao nosso alcançar de acordo com a Sua vontade. Declaro em Teu nome, Pai, cura nos hospitais, curas de vícios emocionais e físicos. Que Teus filhos amados tenham sede de Te conhecer e assim acessar a Tua boa, a Tua perfeita e a Tua agradável vontade na vida de cada um deles. É com amor e pureza que nós acessamos o Seu melhor a cada dia e que a cada dia, Pai, a Sua mão esteja estendida sobre nós, nos capacitando a sempre ser melhor que ontem, a sempre continuar nos abastecendo de Ti e caminhando rumo ao Teu reino e à Tua justiça. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Em tudo que a gente fizer, sempre tenhamos a imagem do Senhor. Eu testei esse drive comigo e estou testando com a Palominha. Compartilhei com vocês o mau comportamento dela. E agora eu estou perguntando para ela. Falei, Jesus está aqui agora. Você acha que ele está feliz? A sua ação trouxe alegria para ele? E a resposta corporal, né? Quando você lê frequência, você lê a pessoa por inteiro. O jeito da pessoa falar, o jeito da pessoa observar, o jeito da pessoa se comportar. Tudo são sinais que indicam se ela assimilou a sua mensagem ou não. A Paloma está passando por uma transição de criança para pré-adolescência. Na nossa época não tinha isso, né? Na nossa época, o nosso psicólogo era o chinelo havaiana da mamãe. Hoje em dia é um pouco diferente, né? Mas Papai do Céu está no controle de todas as coisas. E sempre é a mentalidade. Aqui em casa eu sempre trabalho isso.
por estudar muito programação neurolinguística, a gente aprende que é repetindo. Então, a doutrina, ela não pode ser descartada. Não tem esse negócio, eu já sei. Se não pratica, não sabe, não adianta. Então, paciência é fundamental, tá? Tem um drive mental que a gente aprende com o Pablo, que a gente não deve pedir paciência a Deus porque ele manda problema. Só que a palavra do Senhor diz para sermos pacientes, né? A gente pede ao Senhor e tem que ter paciência, porque não é no nosso tempo. Então, nós temos que ter discernimento e sabedoria. A paciência, ela é necessária, principalmente para lidar com os tolos e os insensatos. É isso. Amados, façamos um magnífico dia repleto da presença e do amor do Pai. Nosso mundo precisa de amor. Nosso próximo precisa se sentir amado, independente de quem o próximo seja. Vai ser sua mamãe, seu papai, seu irmão, seu cônjuge, enfim, seu vizinho, seu professor. Mostre que ele é amado. Com sua obediência, com seu respeito, com suas ideias, com seu jeito de falar e se comportar, transmita o amor de Deus. Isso faz bem não só para o próximo, mas para nós também. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração. Um abençoado final de semana. Hoje é sexta-feira. Amanhã e domingo não temos estudo. Mas que a presença do Senhor seja abundante. Que vocês desfrutem com a maior riqueza que o Papai do Céu permitiu que cada um de nós temos, que é a nossa família. A base de tudo. A base de toda bênção. A base de todo aprendizado e conhecimento. E que a paz do Senhor seja infinitamente derramada na vida de cada um de nós. Beijo no teu coração e até o próximo estudo.